Aí, pronto. Vamos lá então. Eu já vou começar diretamente falando sobre alguns modelos que eu utilizo e mostrar o porquê eu utilizo eles. Deixa eu aumentar a tela aqui para falar com vocês um pouquinho a respeito disso. Eu vou estar mostrando para vocês aqui nada mais é do que a, digamos assim, a simplificação de um operacional, a simplificação de um comportamento em relação à ação, tá? No mercado financeiro, a gente vai estar lidando com pessoas, a gente vai estar lidando com máquinas, a gente vai estar lidando com algoritmo, com inteligência artificial, machine learning, todas essas porras aí que eles utilizam para tirar dinheiro de você. O mercado, né? Esses modelos que eu vou mostrar para vocês não envolve mágica, não envolve, porra, sei lá, Deus, não envolve nada de sobrenatural. Se for simplificar o que define esses modelos, é comportamento, tá? Quando vocês sabem, quando vocês conhecem sobre o comportamento humano, vocês conseguem lidar com o mercado financeiro de uma forma muito melhor. E, e não é à toa que os livros que mais ensinaram para mim, no caso, sobre investimentos, não foram livros de investimento, foram livros de psicologia, foram livros de autoajuda, psiquiatria, esses livros de neurociência, tudo isso me ajudou mais do que qualquer livro de investimento, tá? Simplesmente porque falam até a Bíblia me ajudou, tá? Tudo que envolva comportamento humano vai te ajudar, sabe? Porque tu tá literalmente negociando com pessoas. Então, quanto mais você sabe sobre elas, mais você consegue não prever, mas ter uma maior possibilidade de conseguir, digamos assim, usar isso a seu favor, tá? Não vou nem falar prever o futuro aqui porque não tem como. Então, o que que acontece? Eu chamo de autoprofecia, tá? Profecia autorrealizável. Esses modelos que eu vou mostrar para vocês aqui nada mais são do que profecias autorrealizáveis. Quando muito, lembrando que no mercado é lei de oferta e demanda, né? Tem compra e tem venda. Tem gente querendo comprar e tem gente querendo vender. Quando há um desbalanço entre essas duas partes, é para aí que é assim que o mercado gera movimento, né? Então vamos supor que a gente tem mais comprador do que vendedor, a tendência é o preço subir. Se tiver mais vendedor do que comprador, a tendência é o preço cair. Normal, oferta e demanda. Tá? É, sabendo disso, entra na parte de modelagem, modelos. Tá? Por muitas pessoas saberem que, digamos assim, ó, um modelo, um setup, uma técnica, nada mais é do que um conjunto de ações que você tem que tomar diante de determinada situação. Tá? Então, um modelo objetivo, que no caso é o que a gente vai estar conversando aqui, que é o que eu utilizo, modelos objetivos, ao contrário do subjetivismo, dos modelos subjetivos, os modelos objetivos são aqueles que você tem literalmente toda a informação, não assim, mas você sabe o que você tem que fazer a partir do momento que você aprendeu o modelo. Então, vamos supor que a informação do modelo é essa, ó. Quando o preço fechar acima dos R$ 10, você tem que comprar, e quando fechar acima dos 11, você tem que vender. Ou então, se fechar abaixo dos 7, você tem que vender, sair da operação com prejuízo. Pronto, isso é um modelo objetivo, bem definido. Então, eu defino os parâmetros de entrada, os critérios de entradas. Quando eu defino o que tem que acontecer para mim poder entrar na operação de forma objetiva, tá? De forma visual, tá? Que não tem erro, isso é um modelo objetivo. Então, eu estou criando uma informação que eu preciso ter para tomar posição. Tá? É basicamente isso. Então, se eu ver um X no gráfico, eu sei que eu tenho que comprar. Se eu ver um Y, eu tenho que vender. Pronto, eu criei um modelo objetivo. Toda vez que eu ver um X no gráfico, e lembrando que você tem que definir bem o que é um X para você não ter dúvida quanto ao que é um X e o que não é, a mesma coisa para o Y.
tá? Vocês têm que fazer isso quando trata de modelo objetivo. Eu vou mostrar para vocês bem, bem na prática mesmo para fixar, tá? Isso é essencial. Então vocês têm que objetificar a coisa o máximo possível para não restar dúvida, tá? Porque se restar dúvida, tu não vai estar executando o modelo de forma objetiva. Tu vai estar executando o modelo de forma subjetiva. Subjetivo entra naquela parte do que você acha que é, tá? Não daquilo que realmente é. Então, quando eu acho que é, aí entra na parte subjetiva. Quando eu sei que é, porque eu aprendi que é assim, literalmente assim, dessa forma, e não é de mais nenhuma outra forma, aí entra na parte objetiva, modelo objetivo, tá? Então, iniciando aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, porque nessa plataforma vocês conseguem simplesmente escrever o modelo de vocês, tá? Essa plataforma aqui é bem barrela, é só para mostrar para vocês mesmo o que é o modelo objetivo e o modelo subjetivo. Eu coloquei o nome aqui dos modelos, tá? Tem alguns que eu gosto de utilizar aqui. Não liga para o nome, porque esse nome não foi eu que dei. Esse daqui, no caso, foi o Stormer, Alexandre Volvax. Vamos, sei lá, vamos ver esse RSI2 aqui. Esse daqui, então, é o modelo objetivo. Estou abrindo dele aqui, tá? Nada mais é do que um conjunto de informações. Tá ele escrito aqui, bem simplesinho, ó. Vocês não precisam aprender a fazer isso daqui, a codar, no caso, escrever o código do robô, porque vocês vão precisar somente visualizar. Eu escrevi ele aqui justamente para vocês conseguirem visualizar o backtest. Cara, quando a gente está falando de modelo objetivo, a primeira coisa que você tem que fazer é testar, tá? Tem que testar esse modelo objetivo para ver se ele funciona ou não. E onde você vai testar? Tu vai testar no mercado, no próprio mercado, só que aí eles te dão a opção de testar no passado, tá? Então a gente vai fazer um backtest. Vai fazer um teste no passado para ver como que esse modelo performou no passado, tá? Lembrando que na bolsa tem uma máxima que é retornos passados não são garantias de retornos futuros, tá? E realmente é isso. Um modelo deu 100% de taxa de acerto até agora, não significa que a partir de agora ele vai continuar tendo 100% de taxa de acerto, tá? A tendência é que não tenha. Porque o mercado... não vou nem entrar nessa parte, senão vai foder a mente de vocês de uma forma. Tá, vamos lá então. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu codei o robozinho, né, o setup, e agora eu vou rodar ele em algum papel, tá? Em alguma empresa. Vamos supor que eu quero operar Equatorial, que é setor de energia elétrica. Eu sei que esse modelo roda bem em Equatorial, tá? Então eu vou definir aqui, ó, no caso, cada entrada, quando o modelo... Lembra que o modelo objetivo é um conjunto de regras que você tem que seguir, né, para tomar posição. Então, e eles são nada mais são que uma simplificação da complexidade que existe no mercado, tá? Agora, na hora que entra na parte de complexidade, por ser complexo, não tem explicação, sabe? Não é que não tem explicação, mas não vale nem a pena tentar decifrar essas coisas. É muita variável envolvida, então, cara, não tem como. Não tem nem máquina para fazer isso, tá? Então eles simplificam padrões de mercado, simplificam quando você tem que comprar e simplificam quando você tem que vender, tá? E como eu disse, é uma profecia autorrealizável. Quanto mais pessoas sabem desse modelo, mais ele vai funcionar. Porque se eu sei que tem que comprar a partir dos R$ 20, e se mais pessoas sabem também, porque o modelo manda, pressão de compra, que acontece com o preço sobe. É basicamente isso, é a mesma coisa para venda e é assim que funciona. Ou seja, não tem mágica, é só um monte de gente pensando da mesma forma, vendo da mesma forma e comprando da mesma forma. E quando tem mais compra do que venda, o preço sobe. Então é profecia autorrealizável, tá? Sem entrar na parte que pessoa jurídica usa isso daí a favor deles. Eles estudam os modelos operacionais de pessoa física, que no caso somos nós, e utilizam deles para, por exemplo, quando pessoa física vai comprar por causa do modelinho, eles vendem, porque pessoa jurídica tem muito mais dinheiro que pessoa física, né? Sem entrar nessas partes aí, tá? Sem entrar em manipulação de mercado. Aqui eu tô aqui hoje para ensinar sobre o modelo, como que faz para utilizar, manejo de risco e essas coisas. Então, só para vocês terem uma ideia do que eu vou ensinar aqui para vocês, vamos pegar Equatorial aqui, gráfico diário, tá? Eu não
nos próximos vídeos eu vou ensinar para vocês a respeito do gráfico, tá? Da configuração, essas coisas. Vocês vão conseguir fazer isso aí da tela de vocês tranquilamente. E se não quiser, que nem eu falei, é só pedir que eu mando a entrada no Instagram lá, 5 minutos antes do mercado fechar, tá? Então, eu vou entrar com uma quantidade de 500 ações por cada entrada que tiver. Eu vou fazer um backtest aqui, ó, desde 2015, tá? Até agora, gráfico diário equatorial. Vou dar um play, tá? Se a gente der um play, a gente vai perceber o seguinte: se a gente for ver a curva de patrimônio, então, vamos supor que você tem um capital inicial de R$1.000, tá? E aí você vai utilizando esse modelo nesse papel, nessa empresa, tá? Desde 2015. A curva de capital basicamente seria essa daqui. Se a gente mudar de manejo de risco, vai ser basicamente essa daqui, de qualquer forma. Tá? E vai mudar só é o resultado. Você vai ter feito muito mais se você tivesse usado, por exemplo, um manejo de risco diferente. Um manejo de risco que usa exponencialidade a seu favor. Mas aqui a gente está falando de entrada fixa de 500 ações, tá? Por entrada. Então, cada vez que o modelo desse um sinal de entrada, tu ia lá com 500 ações e comprava, tá? Cada vez que o modelo desse o sinal de saída, você ia lá com as 500 ações e vendia para sair da operação. Tudo bem? Então, essa seria a curva de capital, uma curva bem bonita. Aqui tem o período do Covid, né? Teve uma queda abrupta no rendimento. Mas o que isso mostra pra gente? Olhando essa curva de capital ascendente, já nos mostra uma coisa boa, né? E se fosse, por exemplo, uma curva de capital, deixa eu ver um papel ruim aqui. Ó, isso daqui é uma curva de capital boa. Vamos pegar um papel ruim aqui para tentar mostrar para vocês o que é uma curva de capital ruim. Cara, ainda vai. Se você utilizar um manejo de risco bom aqui, ainda vai. Não pode ser. Esse daqui. Aqui, ó. Pronto. Isso é uma curva de capital ruim. Ela não é uma curva ascendente, assim, ao longo do tempo. Ela tem uma porrada para cima, depois vai caindo, depois outra porrada, depois cai, depois entra no negativo. Então isso aqui não é uma curva de capital boa. Então, cara, se eu fosse testar nesse papel aqui, só de rodar esse backtest eu já sei que não é um papel bom para utilizar esse modelo. Agora, se você pegar, por exemplo, Taesa, elétrico, tá? Vai perceber que a curva é ascendente, tá? Desde 2015. Então, esse é um modelo que roda bem aqui. E aí a gente vai para a segunda parte, que é estudar os resultados, né, das operações. Nesse caso, a gente está utilizando 500 ações por entrada. Então, a gente vai estar analisando aqui nessa parte. A gente vai estar analisando, por exemplo, a rentabilidade em cima do capital. A gente vai estar utilizando, vai estar visualizando o payoff, vai estar visualizando a média de ganho pela média de perda, o drawdown, que é o decaimento num período ruim do modelo, tá? Rentabilidade total, beleza? Então, o que a gente pode notar aqui, ó? O número total de operações. Esse modelo dá para perceber que ele tem bastante operações, tá? E a taxa de acerto também dele beira os 80% nesse papel. A gente sabe também que a média de ganho é menor do que a média de perda, só que uma coisa compensa a outra. Ele tem a média de ganho menor do que a média de perda, só que a taxa de acerto é extremamente elevada. Então uma coisa compensa a outra, tá? Se você utilizasse esse manejo de risco aqui de 500 ações por entrada, tu teria feito desde 2015 até agora 38%, uma rentabilidade extremamente ruim, tá? Mas por que só deu isso? Por causa do manejo de risco. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o manejo de risco que eu utilizo, que é totalmente diferente de entrar com capital fixo ou quantidade fixa de ações, tá? Esse manejo de risco que eu vou ensinar para vocês vai estar utilizando o crescimento exponencial, sabe? Então os juros compostos vão estar ao nosso favor, beleza? Então a gente vai ganhar muito mais dinheiro. Eu vou fazer uma comparação entre os manejos de risco para vocês verem a diferença que tem em rentabilidade no longo prazo, tá?
Lembrando que tudo isso aqui que eu estou explicando para vocês é visando o longo prazo, beleza? Aqui tem as operações, que é o que a gente vai utilizar para depois fazer o backtest no Excel, utilizando o manejo de risco que eu utilizo. E tem as operações de forma visual, tá? Então, isso daqui é um dos modelos que eu utilizo. Deixa eu ver. Tem outro modelo aqui que chama NED3. NED3, ó. Vamos utilizar esse outro modelo. Então, qual que é a ideia? A ideia é achar bons modelos operacionais que rodam em papéis legais. Por exemplo, em Taesa, esse modelo também roda muito bem. Tá? E a ideia é fazer uma carteirinha, constituir uma carteirinha com esses papéis que rodam bem no modelo. Então, por exemplo, IFR2, que é o modelo que eu estava mostrando para vocês agora há pouco, roda bem nesses papéis aqui, ó. Então eu faço uma carteirinha com eles e aí quando der sinal eu tomo posições. Aí depois eu vou ensinar para vocês sobre o manejo de risco também, como é que eu divido meu capital para aplicar nesses papéis, tá? Eu tenho vários papéis aqui porque isso minimiza o risco. Lembra daquela parada de assimetria de risco que eu falei para vocês? Tem que ter um balanço, um equilíbrio entre risco e retorno. Para vocês diminuírem o risco, vocês têm que investir em mais coisas, porque geralmente quando um cai, o outro sobe, ou então quando um sobe, o outro cai, ou então depende. Aí entra na parte de correlação com a integração. Geralmente quando um está subindo, o outro está caindo, mas aí depende também, tem que fazer os cálculos. Posso ensinar isso para vocês também, tá? Para vocês usarem isso na carteira de vocês. É muito bom, porque isso protege de períodos ruins. Então, se eu tenho ativos inversamente correlacionados, o que significa? Significa que enquanto um está subindo, o outro está caindo. O dólar frente ao real, por exemplo, quando um está subindo, o outro está caindo, tá? Se você tem os dois na carteira, você está protegido, você está redeado, tá? Por quê? Porque você está investindo em ativos inversamente correlacionados. É a mesma coisa quando você está fazendo swing trade. Dá para você aplicar isso também em diferentes papéis. Geralmente, quando um papel dá bom no modelo, o outro dá ruim. Beleza? Vamos usar os dois. Porque no final das contas, por causa do manejo de risco, você vai estar redeado, você vai estar diminuindo o risco, diminuindo o drawdown e dando mais rentabilidade. Tá? Pode. É igual do Brasil, não, porque é milho, maionese, põe tomate também ou não? Pode colocar o que Ou quiser. estilo americano? Pode ser. É, eu tô tomando uma cervejinha para aliviar as tensões. Tá? Então, Amanhã você trabalha amanhã, porque claro, sempre. não, senhor, é Deus. Tá bom. Vamos lá. Continuando. Então, o que passa? Então, simplesmente a gente vai fazer isso. Vai utilizar, vai achar um modelo aqui. Vai selecionar vários papéis que performam bem com esse modelo e vão aplicar um manejo de risco eficiente, tá? Para minimizar o risco e aumentar os lucros, tá? Essa é a ideia central desses vídeos que eu vou estar postando. Então, hoje a gente falou sobre modelo operacional, assim por cima. Depois eu vou ensinar para vocês, tá? E é isso. Próximo vídeo eu vou tentar falar sobre manejo de risco, tá? Porque é uma das ferramentas mais importantes. Você sem manejo de risco não ganha porra nenhuma, tá? Então tem que utilizar o melhor manejo de risco possível. E é isso então. Segundo vídeo, tá pronto.